Como eu faço o relatório de métricas dos meus clientes de social media? Bom, na real aqui nesse vídeo eu vou te falar o que não pode faltar num bom relatório de métricas e o que normalmente eu coloco no relatório dos meus clientes da minha agência. Bom, antes de te falar na realidade, eu preciso te pedir encarecidamente que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, o mesmo de sempre, porque essa é a métrica que eu tenho para saber que você está gostando dos meus vídeos. Como que funciona um relatório de métricas? Um relatório de métricas bem feito, tá? Você tem que ter em mente a primeira coisa. Se for só para ver números simples, o cliente tem acesso a essas informações nos insights. Então, se você faz um relatório de métrica simplesmente indo lá no perfil dele, clicando nos insights e pegando lá, ai, cresceu tantos seguidores, teve tanto de alcance, teve tantas impressões, esse tipo de coisa, saiba que é um relatório que é o mesmo que nada, porque essas informações ele consegue ver sozinho, não precisa de você. Ali não tá falando muita coisa sobre o seu trabalho. Um bom relatório de métricas, ele é comentado. E eu vou te explicar como que funciona. Então, eu vou te explicar como eu faço no da minha agência. Bom, hoje eu contratei a ferramenta, hoje, né? Na verdade, já tem quase um ano que eu contratei a MLabs para minha agência. E a MLabs, ela emite relatórios excelentes, tá? Mas até o ano passado eu fazia na raça, entrando nos insights, pegando os números ali e anotando tudo manualmente. Eu não tinha nenhuma ferramenta para me auxiliar. Então, hoje se tornou mais fácil, mas até o ano passado não era. Então, eu vou te falar o que eu coloco no relatório dos meus clientes que faz ser um relatório de fato relevante. Primeira coisa que eu coloco ali, importante, como eu monto esse relatório? Eu tenho um arquivo do Canva, que é uma apresentação personalizada, com o logo da minha agência, e ali eu vou alterando essas informações. Então, esse modelo meio que já tá pronto, inclusive eu disponibilizo ele para os meus alunos, tá? Do Método Socialmente Estrategista, que é o meu curso de formação em social media. Vou deixar as informações dele aqui na descrição do vídeo, e eu preparo também para quem quer ser aluno do Método Socialmente Estrategista, eu preparei um presente só para quem vem do YouTube, então isso não é divulgado em nenhum lugar, é um cupom de R$150 de desconto para você entrar. Então, o cupom é YouTube e ele tá aqui na descrição também, mas enfim. Eu tenho esse modelo e aí todos os meses eu só altero as informações ali, tá? Então eu preciso criar do zero desde sempre. Então a primeira coisa que eu coloco são de fato os números. Então eu vou lá e vejo o quanto de alcance ele teve, quanto ele cresceu em relação ao ano passado, ao mês passado, quantas impressões, quantos cliques no link, que é muito importante, né? Já que meus clientes, eles querem agendamentos através das redes sociais, então clique no link é importante. Então eu vou ali colocando todos aqueles números que a gente já sabe, eu olho todos os números dos insights e eu coloco. E aí, depois que eu coloco esses números, eu faço uma coisa que é legal, que é colocar para o meu cliente uma legenda das métricas, pelo menos das métricas principais. Então, o que é o alcance? Aí eu boto um textinho ali, alcance é a quantidade de contas únicas, enfim, vou explicando o que são as impressões. Eu boto, impressões são quantas vezes, blá blá blá. Então eu explico o que é o alcance, eu explico o que são as impressões para o cliente que é leigo ler e entender do que se trata. Por quê? Porque as outras métricas são mais intuitivas, tipo clique no link, crescimento e tal, mas alcance, impressões, isso gera uma dúvida, então eu coloco lá. Então vai bem depois dos números, eu coloco essa legendinha, né, para ele entender. E daí, depois eu começo justamente a falar dos posts. Então, eu pego sempre os 3 melhores posts de feed, ou seja, os que melhores performaram estáticos, tá? Então, carrossel ou imagem. E depois eu pego os 3 melhores Reels, os 3 melhores stories, né, a melhor sequência, enfim, e eu coloco ali o print do post, o print das métricas, o print do post, o print das métricas, para ele ver quais foram os que melhor performaram. Mas até aí também ele consegue ver sozinho se ele procurar ali. Qual é o meu trabalho, a minha função que é social media, que é o diferencial? É explicar para ele por que
que aquela publicação foi interessante, foi a que performou melhor. Qual foi a estratégia por trás daquela publicação? O que eu pensei quando eu criei aquela publicação? Então é isso que eu descrevo ali ao lado das publicações. Então olha, esse aqui foi o do post mais engajado, com base em alcance, tem isso também. Então quando eu puxo a métrica, você tem que puxar a métrica com base em algo. Esse post ele foi o melhor naquele mês com base em quê? Em alcance. Ah, ele foi o que alcançou mais pessoas. Ah, esse aqui foi o melhor post com base em atrair seguidores. Então, você tem que saber com base em que você vai estar puxando. O próprio Instagram te dá essa métrica. Então, eu sempre puxo com base em alcance, tá? Pra mim, é a métrica mais importante. Então, esse daqui foi o post que alcançou mais pessoas. Isso tudo porque nele a gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente faz aquilo outro. Então, eu justifico pro cliente. Porque só ver que aquele post foi bem, ele vê sozinho, ele não precisa de mim. Agora, tem uma estratégia por trás. Se você faz um bom trabalho, você não cria conteúdo com base em nada. Aquele post tem um motivo de existir. E é isso que eu descrevo. A mesma coisa pro Reels. Esse foi o Reels que teve ele performou melhor em relação ao alcance e nele a gente fez isso, a gente fez aquilo outro. Então a gente justifica o porquê que aquele ali foi bom, tá? Então a gente faz isso com um post estático, a gente faz isso com Reels, a gente faz isso com os Stories. Depois que a gente mostra tudo isso, aí eu venho com as considerações finais do relatório daquele mês. Então eu justifico, olha, esse mês a gente teve um crescimento de tanto, nosso alcance subiu, não sei o que lá, e vou contando ali meio que um resumo. E ainda falo os próximos passos. E para o próximo mês a gente vai testar isso, vai testar aquilo, ou não, ou a gente vai manter essa mesma estratégia que funcionou. Então eu crio um texto de resumo. Então o cliente, quando ele lê aquele relatório, não tá aparecendo só um monte de número perdido que ele vê sozinho. Não, tem ali o embasamento de um especialista. Não, o especialista me justificou por que eu tive essas métricas. O mesmo acontece quando o relatório tá no vermelho, porque isso acontece também. A gente não é Deus, né? Para dar sempre resultados incríveis. Não, às vezes a estratégia não foi boa, então eu justifico por que aquilo ali também foi ruim, o desempenho não foi bom naquele mês e falo quais serão os próximos passos, quais vão ser as mudanças, o que a gente vai fazer daqui para frente. Então fica um relatório simples, enxuto, mais eficiente, porque também não adianta você fazer um relatório de 65 páginas enchendo linguiça, que na real o cliente vai ficar com preguiça de ler e não tá dizendo grandes coisas. Então dessa forma é simples, é objetivo e é eficiente. Deu para entender? Bom, se você tiver alguma dúvida sobre relatórios, coloca aqui nos comentários do vídeo que daí eu vou te responder. E se você quer se profissionalizar nessa carreira, né, de social media, não tem caminho melhor que você entrar para um método que já foi validado por centenas de alunos, que é a minha formação em social media. Então, todas as informações estão aqui, só você clicar para você ver na descrição do vídeo que eu tinha para te falar sobre relatórios. É isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.